Meu nome é Jennifer Reis, tenho 35 anos, e construí do zero uma carreira de sucesso como designer de interiores em Tulsa, Oklahoma. Tudo mudou numa terça-feira à noite quando uma simples mensagem no celular, enviada pela minha mãe, congelou meu sangue. Não ligue. Não apareça. Acabou. O coração afundou, mas nenhuma lágrima caiu. Nenhum pedido de desculpas escapou dos meus dedos. Apenas 2 palavras secas: entendido. Anos de dedicação, de abrir mão do meu suor e do meu dinheiro para sustentar minha família, pagar contas médicas da mãe, salvar meu irmão de dívidas, manter à tona os restaurantes da família, tudo reduzido a um recado frio. Sempre fui a ovelha negra, a filha que escolheu cores e espaços em vez de herdar o negócio da família, a que nunca foi suficiente para eles. Mas aquela mensagem foi o ponto final. Não correria atrás. Não imploraria por migalhas de afeto. À meia-noite meu telefone explodiu. Chamadas perdidas, mensagens de voz, notificações se acumulando. O número da minha mãe piscava sem parar, seguido pelos dos meus irmãos, até do meu pai. O desespero deles era palpável, e eu sabia muito bem o motivo. Durante anos eu havia sido o colchão de emergência da família. Agora aquele ciclo tinha acabado. O que veio depois virou de cabeça para baixo tudo o que eu achava que conhecia sobre eles. Se você já se sentiu excluído pela própria família, sabe do que estou falando. Fique por aqui para descobrir como essa história tomou um rumo que ninguém esperava. Crescer em Tulsa era como viver dentro de um cartão postal do sonho americano. Meu pai, um ícone local, transformou um simples diner num império de restaurantes. Minha mãe, que largou uma promissora carreira no banco, dedicou-se a ser sua sombra, gerenciando a casa, suavizando suas arestas, sempre ao seu lado. Meu irmão, Brandon, 4 anos mais novo, era o herdeiro designado, o filho em quem depositavam todas as esperanças. E eu, Jennifer Reis, a estranha no ninho, sonhando com ambientes e paletas de cores em vez de cardápios e planilhas de lucro. Desde cedo meu pai deixou claro qual era o meu lugar. Os restaurantes são o nosso futuro, repetia à mesa com uma autoridade que não admitia réplicas. Você vai aprender o negócio, Jennifer. Mas meu coração não batia por aventais engordurados ou balancetes. Eu queria criar espaços, escritórios elegantes, salas aconchegantes, lugares que fizessem as pessoas se sentirem vivas. Ainda adolescente, enchia cadernos com plantas baixas, esboçando cada detalhe com uma paixão que ninguém em casa compreendia. Quando anunciei que queria estudar design de interiores, a reação do meu pai foi uma risada cortante. Isso é passatempo, não profissão, disparou, com um tom que doía mais que uma faca. Minha mãe ficou calada, os olhos fugindo dos meus, como se já tivesse escolhido seu lado. Aos 17, consegui uma vaga numa das melhores escolas de arte de Chicago. O dia em que recebi a carta de aceitação foi um dos mais felizes da minha vida, até meu pai esmagar minha euforia com um ultimato gelado. Se não for para os restaurantes, está por sua conta. Sem ajuda, sem um centavo. Minha mãe assentiu em silêncio, e aquele silêncio gritava mais alto que qualquer palavra. Brandon, com seus 13 anos, sorriu como se tivesse ganhado um prêmio. Naquele momento me senti uma intrusa na própria casa, a preferência por ele já cavando um abismo entre nós. Trabalhei como uma louca para pagar os estudos, garçonete de dia, professora particular à noite, acumulando turnos exaustivos e uma montanha de dívidas estudantis. Meu pai nunca perguntou como eu me virava. Minha mãe, quando soltava um tímido, "tenho orgulho de você", soava vazio, porque no minuto seguinte ela elogiava Brandon por qualquer coisa, até quando ele errava feio. Uma vez, ele esqueceu de trancar um dos restaurantes, e um arrombamento custou uma fortuna. Meu pai apenas encolheu os ombros, ele está aprendendo. Enquanto isso, eu levava bronca por perder um jantar de família para terminar um projeto de design. A distância só aumentou. Meu pai só tinha olhos para Brandon, o filho que, mesmo sem interesse real, herdaria o império. Minha mãe seguia o script, reservando todo o carinho para ele. Eu tentava me aproximar, ligava nos fins de semana, mostrava meus esboços, mas suas respostas eram curtas, distraídas. Brandon está ajudando no restaurante, dizia como se fosse uma medalha de honra. Quis gritar, e eu? Não valho nada? Mas engoli o orgulho, achando que um dia eles enxergariam meu valor. Quando me formei, a fratura era irreparável. Enquanto eu construía um nome em Tulsa, assinando projetos de hotéis boutique e residências de luxo, nos encontros de família só se falava dos restaurantes. "Quando você vai entrar para o negócio?", perguntava meu pai, como se minha carreira não existisse. Brandon fazia piadas sobre meus rabiscos chiques, e minha mãe sorria, sem nunca me defender. O favoritismo não era imaginação minha, era um muro de concreto. E eu estava do lado de fora.
Olhando para trás, aqueles anos foram o prelúdio de tudo que viria. Continuei me esforçando para provar que merecia um lugar na vida deles. Mas quanto mais eu tentava, mais óbvio ficava. Eles tinham escolhido Brandon. Eu era apenas o plano B que ninguém queria de verdade. De volta a Tulsa, me joguei de cabeça na carreira. Chicago me ensinou a pensar grande, transformar espaços em narrativas, não apenas em 4 paredes. Comecei do zero. Reformei cafés apertados em cantinhos acolhedores, dei vida a ambientes que pareciam condenados. Aos 27 veio minha grande chance. Uma rede de hotéis boutique me contratou para repaginar seus lobbies em todo o Oklahoma. Linhas limpas, texturas quentes, um toque de sofisticação moderna, meus projetos chamaram atenção. Em pouco tempo, restaurantes de alto padrão e mansões começaram a me procurar. Jennifer Reis virou sinônimo de elegância em Tulsa, e aos 30, eu assinava contratos de 6 dígitos. Mas em casa, a história era outra. Há 5 anos, minha mãe adoeceu gravemente. Os médicos não tiveram meias palavras, o tratamento custaria dezenas de milhares, talvez mais. Os restaurantes do meu pai estavam afundando em custos, e o seguro mal cobria o básico. Não pensei 2 vezes. Transferi o dinheiro para as despesas médicas, consultas, remédios, especialistas. A gente te paga, disse meu pai ao telefone, com um tom que já denunciava a mentira. Minha mãe mandou um obrigada, Jennifer, por mensagem. Nada mais. Nenhum abraço, nenhuma gratidão real doía, mas me convenci de que era pela saúde dela, não pela aprovação deles. Depois veio Brandon. Ainda nos 20 e poucos anos, meteu-se no negócio maluco com food trucks que quebrou em meses. Dívidas até o pescoço, cartões estourados, e incapaz de cobrir sua parte nas despesas da família. Meu pai ligou direto ao ponto. Brandon precisa de ajuda. Como se fosse minha obrigação consertar a bagunça dele. Enviei os 30 mil para quitar as dívidas, mais 20 mil para salvar os restaurantes. Brandon? Nenhum agradecimento. No churrasco de família, gabou-se de ter dado a volta por cima sozinho, como se meu dinheiro não tivesse salvado sua pele. Meu pai o elogiou, orgulhoso, enquanto eu me sentia transparente. Continuei dando. Equipamentos novos para os restaurantes? Paguei. Viagem a Dallas para um especialista da minha mãe? Arcou com tudo. A cada vez esperava que finalmente me vissem, não como um talão de cheques, mas como filha. Mas nos jantares o assunto era sempre o mesmo. Os restaurantes, o futuro de Brandon, os planos de expansão do meu pai. Meu trabalho? Um detalhe sem importância. Até que chegou aquela terça-feira. E tudo desabou. A notificação no celular era do banco. Uma transferência automática, mais um saque dos restaurantes da família, como sempre. Desta vez, porém, o valor me fez pausar. $15 mil. Não era uma emergência, não era um fornecedor atrasado. Era apenas mais um. E de repente, algo dentro de mim se rompeu. Joguei o telefone na mesa e encarei meu reflexo no espelho do corredor. Olhos inchados de noites mal dormidas, maçãs do rosto afundadas pelo cansaço de anos tentando provar meu valor. Quantas vezes eu havia transferido dinheiro sem questionar? Quantas vezes havia engolido o orgulho, a humilhação, a sensação de ser invisível? Eles me tratavam como um cofre forte com pernas, útil apenas quando precisavam de algo, descartável quando não. Aquele dia, algo mudou. Peguei as chaves, vesti um casaco sem me importar com o frio que fazia, e dirigi até o banco. Não para depositar, não para salvar ninguém. Para fechar a conta conjunta que ainda mantinha com meu pai, aquela que ele usava como extensão da sua carteira. A funcionária levantou as sobrancelhas quando pedi para retirar meu nome de todos os registros familiares, inclusive dos empréstimos que eu havia coassinado para Brandon. Tem certeza, senhorita Carter? Isso pode afetar a linha de crédito deles. Eu sorri, um sorriso frio, quase estranho nos meus lábios. Deixe afetar. Quando saí de lá com os papéis assinados e a sensação de ter cortado um tumor, liguei para meu advogado. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre sobrevivência. Preciso me proteger, disse, a voz firme pela primeira vez em anos. Eles não vão gostar, mas não é mais problema meu. Ele começou a explicar sobre trustes, limites legais, como blindar meus ativos. Eu ouvi, mas minha mente estava em outro lugar, na liberdade que começava a nascer no meu peito, dolorosa e doce como o primeiro ar depois de um mergulho longo demais. À noite, o telefone tocou. Era minha mãe. Jennifer, seu pai está furioso. O banco ligou, disse que você bloqueou os fundos. O que está acontecendo? Sua voz tremia, aquele tom de vítima que eu conhecia tão bem, o mesmo que usava quando Brandon estragava tudo, quando as contas não fechavam, quando precisavam de mais uma injeção de dinheiro. Desta vez, não caí. Eu cansei, mãe.
As palavras saíram antes que eu pudesse freá-las. Cansei de ser a salvação de vocês. Cansei de ser a filha que paga as contas, mas não merece um lugar à mesa. Vocês escolheram o Brandon. Agora vivam com essa escolha. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então ela sussurrou, como se estivesse traindo um segredo. Você não entende. Ele é nosso filho. Nós temos que. E eu não sou. A pergunta queimou minha garganta. Todas as vezes que eu precisei de vocês, onde estavam? Quando abri minha empresa, quando ganhei prêmios, quando quase me afoguei tentando ser suficiente. Onde diabos vocês estavam? Ela não teve resposta. Ou não quis dar. Desliguei. E pela primeira vez em anos, não me senti culpada. Na manhã seguinte, enviei um e-mail para Tara. Não perguntei sobre Brandon, não pedi explicações. Apenas escrevi, obrigada por me contar a verdade. Se precisar de ajuda para sair dessa, estou aqui. Não esperava a resposta. Mas horas depois, meu telefone vibrou com uma mensagem sua, eu também cansei. Era o início de algo. Ou o fim. Talvez as duas coisas. A mensagem da minha mãe chegou como um soco no estômago. Não ligue nem apareça. Acabou. As palavras queimaram na tela, cada letra um corte preciso. Minhas mãos tremiam. Não era só sobre o testamento. Era pessoal. Minha mãe, aquela que sempre jurara ser minha aliada, minha confidente, me expulsava sem cerimônia. Digitei entendido, e enviei antes que a dúvida me paralisasse. Os dedos pairaram sobre o botão de chamada, mas recuei. Chega de correr atrás. Chega de implorar. Se queriam me apagar, eu desapareceria. Abra o aplicativo do banco e cancelei tudo. Cada pagamento recorrente que mantinha eles à tona, as despesas médicas da minha mãe, as dívidas de Brandon, as contas do restaurante do meu pai. Excluído. Cancelado. Acabado. $300.000 jogados no buraco negro da ingratidão. Centenas de horas de trabalho, noites viradas, sonhos adiados, e eles cuspiram em cima. O alívio veio primeiro, pesado como uma pedra sendo rolada para longe do peito. Depois a raiva. Não era só o dinheiro. Era a esperança idiota de que um dia eles me viriam. Enquanto as confirmações de cancelamento enchiam minha caixa de entrada, a voz de Tara ecoava na minha cabeça. Brandon roubou deles há anos. Quantos sabiam? Minha mãe e meu pai cobriram por ele? Ou foram cúmplices sem querer? De qualquer forma, a escolha era clara. Ele sempre veio primeiro. Pensei em ligar para Tara, pedir mais detalhes, mas me contive. Ela já tinha arriscado demais por mim. Não sabia até onde sua lealdade iria, ou se ainda restava alguma. Naquela noite, o texto da minha mãe queimava atrás das minhas pálpebras. Acabou. Não era só uma mensagem. Era uma sentença. Eles tinham escolhido seu lado, e eu não estava nele. Mas eu também não era mais a garota que se encolhia para ganhar migalhas de aprovação. À meia-noite, meu telefone explodiu. Chamadas perdidas, mensagens, voicemails. O número da minha mãe piscou primeiro, depois o de Brandon, então o do meu pai. Devem ter percebido que a torneira secou. Não atendi. Fiquei no sofá, olhando a tela iluminar a escuridão, cada vibração apertando o nó no meu peito. A primeira mensagem de voz de Brandon era veneno puro. Você acha que pode simplesmente sair, Jennifer? Sua voz chiava de ódio. Egoísta. Deixando a gente na mão assim. Egoísta? Quase ri. Eu tinha pago suas dívidas, salvado seus restaurantes, e ele tinha a cara de pau de me chamar de egoísta. A próxima mensagem foi pior. Você vai se arrepender, sussurrou baixo e ameaçador. Vamos tomar providências legais se precisar. Apaguei sem hesitar, mas meu coração batia acelerado. Providências legais por quê? Por ter bancado os erros dele por anos? As mensagens da minha mãe vieram em onda. Como você faz isso comigo? Uma delas dizia: depois de tudo que passei, você abandona sua própria mãe. Outra: eu te criei melhor que isso. Olhei aquelas palavras, a faca que ela sempre soube girar. Lembrava das noites em que ela secava minhas lágrimas, dos conselhos que eu achava que vinham do amor. Agora soavam como manipulação barata. Não respondi. Não deixaria ela me arrastar de volta ao poço. Meu pai ligou a 1h da manhã. Deixei cair no voicemail, sua voz trovejando pelo alto-falante. Jennifer, você precisa consertar isso, ordenou, como se eu fosse uma funcionária que tinha estragado um pedido. Os restaurantes não sobrevivem sem você. Você nos deve isso. Ah, devia? Depois de $300.000, anos da minha vida, e eles me cortarem do testamento? Depois de escolherem Brandon, sabendo das mentiras dele? Salvei a mensagem. Não por culpa, mas para lembrar quem eles eram. Pela manhã, as notificações não pararam. Brandon mandou outro texto. Você está destruindo esta família. Isso é culpa sua.
Dava para imaginá-lo andando de um lado para outro, jogando a culpa em todos menos nele mesmo pelo buraco que cavou. Tara ligou uma vez, mas não deixou recado. Será que se sentia presa no meio, sabendo a verdade sobre Brandon, mas com medo de falar de novo? A próxima mensagem de voz da minha mãe foi mais suave, quase suplicante. Jennifer, por favor, sua voz quebrando. Somos família. Você não pode simplesmente nos virar as costas. Por um segundo, quase acreditei. Mas o texto dela ainda ardia. Acabou. Família não desistia assim. Família não escolhia um filho para sacrificar o outro. Meu pai ligou de novo à tarde. Atendi tola o suficiente para pensar. Talvez, só talvez, ele admita que erraram. Em vez disso veio o ataque. Você está colocando a saúde da sua mãe em risco, disparou. Os tratamentos não são baratos, os restaurantes estão afundando. Você precisa assumir sua responsabilidade. Nem uma palavra sobre o testamento. Nenhuma sobre Brandon. Nem um pedaço de arrependimento. Segurei o telefone, minha voz calma, mas gelada. Eu assumi por anos, pai. Agora não. Uma pausa. Então ele soltou. Você vai mudar de ideia quando vir o que isso faz com a gente. Desliguei. Minha decisão estava feita. E era irrevogável. Os ataques não pararam. Brandon ameaçou me expor, seja lá o que isso significasse. Todo mundo vai saber como você nos traiu, escreveu. Traí eles? Depois de carregar o peso deles por uma década? Minha mãe mandou outra mensagem, invocando memórias da minha infância. Lembra quando eu te ajudava com seus primeiros esboços? Sempre estive aqui por você. Mas não esteve. Não quando precisei que ela me defendesse. Não quando riram dos meus sonhos. Fiquei em silêncio o tempo todo. Cada mensagem, cada chamada era um gancho desesperado para me puxar de volta ao caos deles. Mas agora eu via claro. Não queriam mim. Queriam meu dinheiro. Minha submissão. Chequei minha conta bancária. Confirmado. Nenhum centavo a mais para as contas médicas dela, para as dívidas dele, para os restaurantes dele. Não era mais a salva-vidas deles. Não era mais a otária que implorava por um lugar à mesa. Eles passaram a semana seguinte em pânico, as palavras deles oscilando entre raiva, súplicas e ameaças. Mas eu não vacilei. Não era por vingança. Era por sobrevivência. Uma semana depois, os encontrei em um café em Tulsa. Aceitei um último encontro não para me reconciliar, mas para fechar a porta de vez. O ar estava pesado quando entrei e os vi na mesa do canto. Meu pai, minha mãe, Brandon. Tara não estava lá. Tinha me mandado uma mensagem antes. Desculpa. Não aguento enfrentar isso. Sentei-me, as costas retas, o queixo erguido. Não era mais a Jennifer que suplicava por aprovação. Comecei com a verdade. Vendi meu projeto de design sustentável, disse minha voz firme. Uma empresa nacional comprou por 1 milhão. Seus olhos se arregalaram, mas não parei. Construí isso do zero. Sem a ajuda de vocês. Apesar das dúvidas de vocês. Meu pai cerrou a mandíbula. Minha mãe baixou o olhar. Brandon se remexeu na cadeira, desconfortável. Inclinei-me para frente. Eu dei tudo a vocês. Dinheiro, tempo, confiança. E vocês jogaram fora. Escolheram o Brandon mesmo depois dele roubar de vocês. Não mencionei Tara. Não trairia sua confiança. O rosto de Brandon se contorceu. Você está mentindo. Ele estalou. Você só está com inveja. Tentando nos destruir. Nem um músculo do meu rosto tremeu. As provas não mentem, Brandon. Eu sei exatamente o que você fez. A mão da minha mãe voou até a boca, mas ela permaneceu em silêncio, como se as palavras tivessem se preso na garganta. Meu pai, porém, não hesitou. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Você não tem o direito de nos julgar. Sua acusação soou como uma ironia cruel. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Eu saí. Não, pai. Você me expulsou. Me cortou do testamento, me chamou de desleal, como se eu fosse a traidora aqui. Minha mãe tentou o velho truque, a voz doce, quase chorosa, carregada de culpa manipuladora. Jennifer, somos sua família. Você não pode nos abandonar agora. Encarei-a sem pestanejar. Vocês me abandonaram primeiro. Aquele estamos terminados foi escolha de vocês, não minha. Ela estremeceu, as lágrimas brilhando nos olhos, mas não me comovi. Não dessa vez. Acabou a época em que eu era a rede de segurança de vocês, declarei, firme. Eu mereço respeito, não chantagem. Se não podem me dar isso, não há mais nada a dizer. Brandon soltou um som de desdém. Acha que é melhor que a gente? Vai voltar rastejando quando precisar. Balancei a cabeça, lenta, deliberada. Não, Brandon. Não vou. Levantei-me com um rangido da cadeira contra o piso. O momento era definitivo. É isso, disse, a voz firme, sem espaço para réplicas.
Sem mais dinheiro, sem mais ligações, sem mais chances. O rosto do meu pai endureceu, ecoando a ameaça que Brandon já havia feito uma semana antes. Você vai se arrepender disso, Jennifer. Não respondi. Virei as costas e saí do café, a porta batendo atrás de mim com um estalo final. Meu coração pesava, mas pela primeira vez em anos eu me sentia livre. Um ano depois, as notícias chegaram por amigos em comum. Os restaurantes da família faliram, incapazes de sobreviver sem o meu apoio financeiro. Brandon enfrentou processos judiciais. Quando suas contas secretas vieram à tona, anos de desvio foram expostos ao sol. Meus pais se recolheram a uma vida silenciosa e isolada, o legado que tanto prezavam reduzido a escombros. Soube também que Tara havia deixado Brandon, reinventando-se em outro lugar. Não procurei por ela. Aquele capítulo estava fechado. Enquanto isso, eu segui em frente. A venda do meu projeto me deu a liberdade de expandir meu escritório de design, contratar uma equipe talentosa, assumir clientes internacionais. Minha vida não era perfeita, mas era minha, construída nos meus termos, não nos deles. Aprendi que a paz vem quando você para de implorar por migalhas de afeto. Durante anos tentei provar meu valor, como se o amor deles fosse uma moeda que eu precisasse ganhar. Mas nenhum cheque, nenhuma concessão mudaria a forma como me viam. Colocar limites não foi egoísmo, foi sobrevivência. E aqui está a verdade que levo comigo. Respeito começa quando você para de permitir que te tratem como opcional. Se a sua família não te eleva, se só te drena, você tem o direito de soltar. Não é traição, é autopreservação. Se você está ouvindo isso e se reconhece nessa luta, saiba, sua voz importa. Suas escolhas importam. Você não é obrigado a carregar o peso de quem nunca carregou o seu. Obrigada por estar aqui, por compartilhar desse caminho comigo. Não foi fácil reviver essas memórias, mas é a minha história, e agora, é parte da sua também. Se já teve que traçar limites difíceis, conte nos comentários. Suas experiências merecem ser ouvidas. Estou aqui para escutar. Vocês importam.